Eu queria ler, né? Não sei se vai conseguir pôr ali. Está lá no livro de Juízes também. Estava até comentando com o meu irmão Marcos, né, sobre isso. No capítulo 6, ele vai contar a história desse homem, eu acho que todo mundo já ouviu falar, chamado Gideão. Eu vou começar a ler, irmãos, aí eu vou fazendo algumas pausas. No capítulo 6 do livro de Juízes. Diz assim, irmãos, o versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Vamos lá para o versículo 7, irmãos. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, vocês não deram ouvido à minha voz. E aí, irmãos, a partir do versículo 11, vai começar a contar a história de Gideão. Eu queria ler com vocês a partir do versículo 25 até o versículo 32. Aconteceu o quê? Naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. E uns disseram aos outros: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo, contenda. Porque derribaram seu altar.
pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Irmãos, essa história, né, acho que todo mundo, não sei, ou já leu, já ouviu alguma pregação. O livro de Juízes é um livro bastante, eu diria assim, complexo no sentido... Ele é bastante, uma visão humana, né, vai falar de violência, de guerra, de conquista, de, né, guerra civil também. Só que assim, irmãos, Deus ele não deixa nada oculto, ele fala, ele revela o porquê ele faz as coisas, ou porquê ele deixa de fazer. Josué havia morrido, né, e havia deixado, né, a promessa, Deus já havia feito a promessa. E é interessante que Josué, irmãos, ele termina o seu livro dizendo o seguinte, acho que o presbítero Francisco pregou uma vez aqui. Ele falou: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o livro de Juízes, irmãos, ele é muito complicado porque ele é um livro que parece uma onda, né, de sobe e desce. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, Deus os entregou nas mãos de alguém. Eles se arrependeram, Deus foi lá e levantou um juiz, né, alguém que libertasse eles. Então você vai ver durante todo o livro essa história de Israel, que não é muito feliz, irmãos. É uma história muito até triste, eu diria. E aí você vai ter o nome de Gideão, né, de Débora, de alguns juízes, Sansão. E aí nós chegamos, irmãos, eu queria pensar um pouco nesse homem, eu não vou dizer que ele é um jovem, mas esse homem chamado Gideão. Porque a Bíblia diz que os filhos de Israel novamente, eles fizeram, né, o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus entregou eles por 7 anos nas mãos dos midianitas, que saqueavam, né, que levavam a colheita, que levavam os animais. E quando você lê o capítulo 6, você vai ver Gideão malhando trigo no lagar. Ou seja, um lugar que era para pisar uva, ele estava escondido fazendo um processo do trigo dele. Porque eles estavam com medo que os midianitas viessem novamente, saqueassem novamente. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e falou com Gideão. Que você vai ver no capítulo 6. Olha, Gideão, valão valoroso. Ah, Senhor, se o Senhor fosse conosco, por que nos sobreveio todo esse mal de novo? Só que Deus havia falado para eles: olha, eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês da servidão. Eu pedi somente uma coisa para vocês. Não temerás e não servirás os deuses dos amorreus. Porém, vocês não me deram ouvidos. E aí a Bíblia diz que Gideão teve esse primeiro contato, né? E eu vou fazer um processo contrário, eu vou contar a história de trás para frente. Você vai ver no capítulo 7, 8, Gideão, né, já convicto. Aí Deus fala para ele: olha, Gideão, 32 mil homens, é muita gente. Eu não quero que depois ninguém vai falar: olha, nós vencemos os midianitas por nossa própria conta. Não, Gideão, faz o seguinte: quem tiver medo, quem for tímido, olha, manda embora. Aí
22.000 deixaram, né? O exército, ficou 10.000. Gideão, tem muita gente ainda. Faz o seguinte, manda o pessoal tomar água, aquele que se abaixar como um cão para lamber, você separa de um lado, aquele que pegar com a mão e estiver atento, você separa de outro, enfim. Aí Deus fez um processo lá. 300 homens foram escolhidos para os exércitos, para lutar com os midianitas. E a Bíblia diz que Deus deu a vitória para Gideão. E é engraçado, irmãos, que você vai ler lá no capítulo 7, que eles não usaram armas. A Bíblia diz que eles usaram uma tocha, cada um. Se eu não estou enganado, um vaso, né? E cada um uma trombeta. Olha só, irmãos, as armas que Deus usou para derrotar um exército aí, parece que de quase 140.000 midianitas. Olha as armas que Deus usou para eles, que Deus deu para eles. E Gideão, irmãos, com 300 homens, né? Com 300 homens, ele venceu o exército midianita. Só que olha só, irmãos, antes de acontecer tudo isso, aconteceu esse fato na vida de Gideão que eu achei muito interessante, irmãos, e que eu queria pensar com vocês. A Bíblia diz que após o anjo aparecer para ele, Deus foi falar com Gideão. E o maior desafio de Gideão, irmãos, não foi vencer o exército dos midianitas. A Bíblia diz, olha, Gideão, eu te chamei. Você vai vencer o exército. Só que tem um detalhe que nós precisamos resolver. Antes de você vencer um exército inimigo, você precisa tirar o Baal que está dentro da sua casa, no seu quintal. Irmãos, porque Deus, Ele não vai contra a sua própria palavra. Ora, se o povo estava cativo por conta da idolatria, o chamado dele tinha que estar livre desse mal. E a Bíblia diz, eu não sei, irmãos, como que esse altar foi parar na casa do pai de Gideão. O fato é que Deus falou, olha, Gideão, existe um altar de Baal na sua casa e no seu quintal. Então, antes de você ir lá para os midianitas, você vai derrubar esse altar, você vai cortar esse bosque, você vai erigir um altar para mim, e você vai oferecer um boi para mim. E a Bíblia diz, irmãos, que Gideão, mesmo sendo de noite, ele fez o que Deus pediu. Ele obedeceu à voz do Senhor. E quando chega de manhã, irmãos, olha que interessante. Quem cometeu esse sacrilégio? Conversa vai, conversa vem, olha. Foi o próprio Gideão, filho de Joás, que fez isso. Ah, é? É o seguinte, Joás. Põe o seu filho para fora que ele vai morrer agora.
Irmãos, é que nem eu falei, eu não sei como que esse altar foi parar lá na casa de Joás, enfim. Mas esse texto, irmãos, que ele fala é muito interessante, irmãos. Ele falou, olha, tudo bem. Mas pensa comigo uma coisa, homens. Que Deus é esse? O que se diz Deus, o que vocês estão declarando como Deus. Que precisa que alguém defenda ele. Olha, se ele se está tomando para si uma posição de deidade, será que ele não consegue se defender sozinho? Será que vocês tudo precisa brigar por ele? Olha, se Baal é Deus, se ele é Deus, então ele que se defenda sozinho. É por isso que eu coloquei, irmãos. Eu não sei se vai dar para pôr Gideão, irmãos, versus Baal. Porque o primeiro chamado dele, irmãos, antes dele ir lá vencer os midianitas, ele precisava vencer algo dentro da sua casa. No seu quintal. Mesmo correndo risco de vida. Porque, olha, põe ele para fora porque ele vai morrer. Então, irmãos, quer assumir uma posição de deidade, então tem que ter poder para isso. É isso que o pai de Geão está falando. É ele que se defenda. Porque como nós cantamos aqui, nós servimos a um Deus que não precisa que ninguém defenda ele. Nós servimos a um Deus que não precisa que ninguém carregue ele. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que o Deus se fez carne e andou entre nós. Que esse homem chamado Jesus Cristo, uma certa vez ele atravessou o mar, olhou para o vento e para o mar e disse, cala-te e aquieta-te. E o mar obedeceu. Esse é o verdadeiro Deus. Esse homem chamado Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele chegou numa terra, de Gadara havia um homem possesso de espírito imundo. E ele disse, sai desse homem. Ele falou, Jesus, nós vamos sair. Mas Jesus, por favor, permite que nós entremos nos porcos. Jesus falou, tá, eu deixo vocês fazerem isso. Esse é o verdadeiro Deus. Que chegou para Jairo, olha Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. Olha, ela não morreu, ela dorme. Talita cumi, menina. A ti te digo, levanta. É um Deus que tem poder sobre a morte. Tem poder sobre a natureza. Um Deus que é capaz de dizer, cego vê. Surdo, ouça. Paralítico, ande. Baal não é Deus, Baal que se defenda. Fizeram mal contra ele, então ele que se defenda.
Irmão, Gideão, irmãos, ele teve, e Deus pediu para ele fazer isso. Olha Gideão. Foi grande a vitória. Foi grande o chamado. Mas um chamado, irmãos, ele começa com lealdade só, exclusivamente a Deus. É isso que Deus estava pedindo de Gideão. Olha, Gideão. Porque o contexto aqui era esse. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Adoraram aos deuses dos amorreus, aos deuses dos cananeus, etc e tal. E aí, Gideão? Você está diante de um quadro complexo. Você está diante de uma situação complexa. Está disposta a adorar somente a mim, Gideão? Está disposto a derrubar os altares de deuses? Você está disposto, Gideão, a derrubar um altar e fazer outro só para mim? Irmãos, Jesus, ele passou por isso, irmãos. Você conhece a história de Jesus? Mateus 4, Lucas 4. A Bíblia diz que o tentador chegou para ele e falou: olha, tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. Puxa vida, não precisa passar pela cruz. Não precisa passar pela humilhação. É um caminho curto e simples, irmãos. Talvez seria. Ah, Cláudio, o diabo estava mentindo. Não sei, irmãos. O fato é que Jesus olhou para ele e falou: olha, sai, vai embora. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Ah, irmãos, Deus deu uma vitória muito grande, irmãos. Um exército de mais de 30 mil, Deus reduziu a 300 homens. Deus não usou uma arma de guerra. Mas Deus chamou um homem que correu um risco muito grande. Olha, Gideão, tem um altar no seu quintal, vai lá e derruba ele. E se reuniram para matar ele. Seu filho vai morrer. Porque ele cometeu um sacrilégio. A pergunta do pai dele: olha, quem é Baal? Tem um salmo, irmãos, maravilhoso, Salmo... Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. 115, eu queria ler com vocês. Eu me lembro muito desse salmo, um hino que o José cantava muitos anos atrás, irmãos. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. E faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da tua garganta. Quem é Deus?
é que é digno de glória? Quem é que é digno de ser buscado, adorado, louvado continuamente? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome a glória. Ah, Gideão, você vai morrer, né? Puxa vida, vocês estão brigando. Por que ele não se defende sozinho? Por que ele faz guerra? Ele não faz a guerra. Se Deus, ele que se defenda. Porque nós, irmãos, servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Ai de mim, irmãos, ai de mim se eu contender contra o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, irmãos, ai do homem que desafiar a Deus. Homens já fizeram isso, irmãos. Você vai ler, né? Estamos estudando Nabucodonosor, irmãos. Ficou 7 anos. Vamos falar a loucura de Nabucodonosor. Porque não deu glória a Deus. Atos vai falar de um homem chamado Herodes, que depois de ter matado alguns dos apóstolos, foi lá na Palácio Real. Aí o povo, olha, é um Deus que está falando. E ele aceitou isso, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho. Quem pode contender contra o Senhor dos Exércitos? Quem pode desafiar o Todo-Poderoso? Olha, meu filho, Gideão, ele cometeu, ele fez mesmo. Mas eu estou desafiando vocês, olha. Se Baal é Deus, Baal defenda a si mesmo. Irmãos, um chamado começa com um chamado à lealdade. É isso que eu queria trazer para vocês, irmãos. Grande homem, Gideão está citado lá nos Heróis da Fé. Hebreus 11. Grande livramento de Deus. Grande obra de Deus. Mas antes de ir lá, Gideão, vamos resolver aqui. Gideão, tem um poste ídolo na sua casa. Tem um altar de Baal. Você precisa tirar isso. Você precisa se livrar disso. Essa foi a primeira missão de Gideão, irmãos. A que custo? Quase perdeu a vida. Mas era o chamado do Senhor. Era um chamado de Deus para uma grande obra. Irmãos, eu só quero terminar lendo um texto de Atos, capítulo 2, versículo 36. Pedro, irmãos, Pedro, depois dele ter o Espírito Santo ter recebido, irmãos, ter descido sobre aquele povo, Pedro, ele começa um sermão maravilhoso. E olha o que ele diz no versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é o verdadeiro Deus? Quem é o verdadeiro Senhor? Como a gente já falou.
Quem pode dizer a um morto 4 dias, olha, sai para fora? E como diz o próprio Pedro, o nome que foi dado entre os homens, no qual todos podem ser salvos. Irmãos, sei que nós estamos, está no YouTube, né? Ninguém está falando de intolerância religiosa aqui, né, irmão? Nós estamos falando, olha, quem é Deus e quem não é Deus. Quem precisa, quem deve ser adorado e quem não deve ser. É isso, irmãos. A quem buscar, falso ou verdadeiro? A quem adorar, o falso ou o verdadeiro? O salmista falou, eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se defendem, é isso que o pai de Gideão está falando. Ele não se defende. Quem é o verdadeiro Deus? Quem é o verdadeiro Deus? Bom, Gideão, ele desafiou Baal. E ele foi aprovado, irmãos. Ele foi aprovado. Olha, Gideão, eu estou te chamando para uma grande obra. Mas você tem um desafio. Baal está dentro da sua casa. Tira ele de lá. Você vai me obedecer? E a Bíblia diz que Deus deu uma grande vitória através de Gideão. Jesus, irmãos, e muitos outros homens. Vamos pegar Jesus. Vai-te, Satanás. Vai embora. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. E Deus, irmãos, Ele está chamando muitas pessoas. Ele quer chamar muitas pessoas. E Ele chama muitas pessoas. Mas conversa com Deus. Será que tem algum Baal, alguma coisa que precisa ser tirada? Antes do grande livramento, será que não tem algo em mim, irmãos, que eu preciso arrancar? Será que não tem algo em mim que eu preciso, Deus, eu preciso que o Senhor me tire, que o Senhor me ensine e me ajude a me livrar disso? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. E quem estuda a Bíblia, irmãos, Deus não vai abrir mão, irmãos. Deus não vai abrir mãos. Ele fala, eu sou Deus e acabou. Os outros são falsos. Os outros são mentira. E eu vou repetir, irmãos, não é... Nós estamos falando de intolerância religiosa, nós estamos falando da palavra. Quem é o verdadeiro Deus? A quem dirigir a minha adoração? A quem dirigir o meu culto? A quem dar glória? A quem dar honra? A quem pedir ajuda? A quem pedir socorro? A quem pedir perdão? Baal não é Deus? Ele que se defenda. Mas Deus vai falar, irmãos, há um só Deus. Paulo a Timóteo, há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só Deus.
E se isso é verdade, então todos os outros são falsos. Todos os outros são falsos. Deus chamou Gideão, irmãos. O primeiro anjo foi lá e falou com ele. E a Bíblia diz, naquela mesma noite, Deus falou, olha, Gideão, tem um detalhe que você precisa resolver. Antes de livrar o povo, precisa resolver um detalhe, que faz toda a diferença. Baal versus Gideão. Gideão versus Baal. A Bíblia diz que Gideão foi lá e derrubou. E edificou outro altar. Matou um boi. Mas fez a vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas fez a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, irmãos. Eu queria cantar um hino, Samuel. Pode ser? Deus, Ele quer usar cada um de nós, irmãos. Deus quer usar a cada um de nós. Mas mais do que tudo, irmãos, o livro de Juízes fala de um Deus misericordioso, irmãos. Misericordioso. Todas as vezes que o povo clamou, Deus foi lá e levantou alguém para libertá-los. Todas as vezes que eles clamaram, Deus falou, olha, eu vou libertar vocês. Porque Deus, Ele é maravilhoso, irmãos, mas Deus, Ele é justo. E nós servimos, irmãos. Jesus certa vez chegou lá, João vai falar. Deus, Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, irmãos. Amém? Deus, Ele procura. Reformular a frase, irmãos. Deus não procura adoradores, Deus procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Parece que é o único texto, pelo menos no Novo Testamento, que Deus está procurando algo. Ou alguém. Diante dos Baais da vida. Diante de todo esse contexto perturbador que nós estamos vivendo, irmãos. Deus procura verdadeiros adoradores. Gideão, está aí. É isso, Gideão. É Baal. Você precisa tirar ele. Eu não posso fazer isso por você, Gideão. É uma decisão sua. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Daqueles que façam como Jesus disse, olha, vai-te de mim, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Antes de uma grande obra, irmãos, existe um teste, de lealdade a Deus. Porque os Baais estão em todos os lugares. Pode ser até eu mesmo. Algo que tira o foco de Deus. E aí? Cláudio versus Baal. O que você vai fazer? Você versus Baal. O que você vai fazer? Gideão, a obra é grande, o chamado é grande, mas tem um detalhe que precisa ser resolvido. E Deus quer usar cada um de nós, irmãos. Amém?
Deus quer usar cada um de nós nesse mundo. Uma adoração única, irmãos, uma adoração exclusiva a Deus, irmãos, no mundo tão complexo que a gente vive, irmãos, é uma decisão a ser tomada, irmãos. Muitos Baais são apresentados, irmãos. Eu só vou fazer, o Samuel vai cantar, eu vou fazer uma oração, irmãos. Deus te abençoe. Mas pense nessa palavra. Cadê os músicos? Para me ajudar. Esse chamado, irmãos, esse chamado maravilhoso. É o que a Bíblia diz, irmãos. Tem bocas, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Precisa que alguém defenda. Precisa que alguém carregue. Aí Deus, Ele vem, né? É esses que você quer adorar. E Deus, Ele falou, irmãos, para Israel, olha, eu sou Deus, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor. Jesus é o único Salvador. Então não se deixe enganar, irmãos. Amém? Não se deixe enganar. Como diz Apocalipse várias vezes, adore a Deus. Busque a Deus. Peça socorro a Deus. Peça ajuda a Deus. Peça auxílio a Deus. Peça cura a Deus. Peça salvação a Deus. Colocar de pé, irmãos? Pois uma palavra dessa. Senhor Deus, eu te agradeço por essa noite, por essa oportunidade. Te agradeço a Deus por todas as coisas. Acima de tudo, a Deus, pela tua revelação. Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador, o único Redentor da nossa vida. Obrigado a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua presença. Obrigado a Deus, porque o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas. O sol, a terra, o mar, o universo é teu, Pai. Deus, nesses dias, nesses tempos, ó Pai, nos ajuda, Pai, nos ensina cada dia a buscar a Tua face, a buscar a Tua presença, Pai, a buscar o Teu Espírito Santo. Muralhas vão estremecer, para que não sejamos, ó Pai, cadeias irão se para que não sejamos, ó Pai, iludidos. enquanto adoramos. O Senhor é Deus, 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 o Senhor é Deus. Glorioso é na tempestade estás. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Povos, reis, tudo está nas tuas mãos, ó Pai. Tudo está diante do Senhor. Ajude a cada um, Pai. Guarda cada um. Nos dá a ousadia do Teu Espírito Santo, Pai, a cada dia.
o discernimento espiritual, Pai, das coisas, a percepção espiritual, Pai, de coisas que não temos ideia muitas das vezes. Pai, que a nossa adoração, que o nosso culto, Pai, seja somente ao Senhor. Que a nossa fé, Pai, esteja somente naquele que morreu na cruz, naquele que ressuscitou dentre os mortos. Glórias a Ti, ó Deus. Poderoso, 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 poderoso. Alabalabahai, Shoremanahai. Alabalabahai, Shoremanahai. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, soprar nessa noite. Pai, ajude os Teus filhos, ó Pai. Aqueles que estão diante de uma decisão, Pai, de uma escolha. Dê força, Pai. Acrescenta fé, Pai. Acrescenta fé, Pai. Para que possamos, ó Pai, sempre adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, bendizer o Teu nome. Quebrando as cadeias, quebrando as cadeias, quebrando as cadeias, dissipando todas as trevas, Pai, dissipando todo o mal, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Edifica a tua casa, Pai, edifica os teus guarda, Senhor, guarda, Pai, guarda, Senhor, guarda, Senhor, sustenta, Pai, guarda, Pai, guarda, Pai. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade É está. a Ti, ó Pai, que nós adoramos. É a Ti, ó Deus, que nós servimos. É a Ti, ó Pai, que nós louvamos a cada dia. Porque o Teu nome, Senhor, está acima de tudo. Teu trono O acima nome, ó Pai, está. nada entre os homens, ó Pai, do qual somos nós. Glórias a Ti, ó Pai. Dê uma semana de paz a todos, Pai. Dê uma semana de paz na Tua direção. Dê uma semana de paz. Teu propósito maior, ó Grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso é, grandioso é. Mais uma vez, irmãos. Vitorioso és. Vitorioso és na os reinos vêm e vão, teu trono acima de tudo, Jesus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos grandioso és. São os homens. Te adoramos, Senhor, que vem ao céu. Poderoso Senhor, com nossas vozes declaramos a Tua grandeza. As mulheres, quem pode contra Ele? Nada. Ninguém. Reinos do tempo, nada.
pois Ele é sobre todos. Ele é o Deus verdadeiro a qual nós adoramos. Não precisa de explicação, não precisa se explicar para ninguém. Vitorioso. Vitorioso é e pronto. Ele é vitorioso e será eternamente, aleluia. E o teu povo te adora nesse lugar, Senhor, derrubando, Senhor, muralhas, potestades, Senhor. As guerras são tuas, Senhor, pois tu és vitorioso, Senhor. Talvez